Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Começando mais um dia de aula. Hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021. Nossa primeira aula hoje é de ensino religioso. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ritos religiosos. Então, na aula da semana passada, nós vimos o que é rito. Entendemos o significado de rito, tá? E hoje a gente vai falar um pouco mais direcionado. Nós vamos falar sobre os ritos religiosos. Os ritos ocorrem em diversas situações e também estão presentes nas religiões. Cada religião tem os próprios ritos relacionados com as regras que os seus seguidores devem respeitar. No dia a dia, quando se encontram em momentos de estudo, nas cerimônias ou nas festividades e assim por diante. Então, cada religião tem o seu rito próprio. Cada religião tem a sua regra, o seu dogma, a forma de seguir, a forma daquilo que acredita, daquilo que faz, daquilo que adora e assim por diante. Nós temos aqui algumas imagens. A primeira imagem é um estudo da Bíblia em uma igreja evangélica. A segunda é o estudo da Torá no judaísmo. O ano passado, no terceiro ano, nós já aprendemos o que é a Torá, né? É o livro sagrado dos judeus. Aqui nós temos uma aula de catequese no catolicismo, que tem as aulas de catequese. E por último, nós temos o estudo do ensinamento budista no mosteiro, né? Algumas religiões têm celebrações similares, mas com detalhes distintos de acordo com os diversos grupos e as culturas com os quais se relacionam. Observe a seguir alguns exemplos de celebrações que envolvem ritos de iniciação religiosa. No judaísmo e no islamismo, há cerimônias para a escolha do nome e para a apresentação dos bebês nos templos. Então, por mais que algumas religiões tenham algumas celebrações parecidas, né? Algumas têm o batismo quando criança, outras o batismo é quando já são adulto. Algumas têm a forma de crer meio parecida, mas os detalhes são bem diferentes. Existem alguns detalhes de uma religião que não tem na outra, e assim por diante, tá? Aqui agora nós vamos ver os ritos de iniciação. Então nós vimos que no judaísmo e no islamismo tem uma cerimônia para fazer a escolha do nome para apresentar os bebês. Então, quando é bebê, para poder fazer a escolha do nome daquela criança tem uma cerimônia, e para apresentar no templo tem uma cerimônia também. Na maioria das igrejas evangélicas, o bebê é apresentado à igreja nos primeiros meses de vida, lembrando a apresentação de Jesus ao templo. O batismo ocorre mais tarde na adolescência. Então, na maioria, isso não quer dizer que em todas as igrejas é assim, certo? Então é na maioria. Na igreja católica e na igreja luterana, que é uma protestante, o bebê é batizado nos primeiros meses da vida e na adolescência realiza a confirmação do batismo. Então na igreja católica o bebê nasce, os pais escolhem o nome, passado alguns dias ele já é batizado. Então não precisa esperar a adolescência ou esperar essa criança crescer, né? Na Umbanda, o batizado também ocorre nos primeiros meses de vida, tendo algumas semelhanças com o batismo católico, como o fato de haver padrinhos para a criança. Então, aí tem uma semelhança. O ritual é um pouco diferente, a forma de fazer, né? Tem algumas características próprias. Porém, além de batizar enquanto criança, eles escolhem padrinhos, igual é na igreja católica. No judaísmo, os meninos participam do Bar Mitzvah e as meninas do Bat Mitzvah. Esses ritos marcam a passagem dos adolescentes para uma espécie de maioridade religiosa. Então, o que é esse Bar Mitzvah? Rito que ocorre quando o menino faz 13 anos. E o que é o Bat Mitzvah? Rito que ocorre quando a menina faz 12, certo? Então, diferença de um do outro, tá? Então, hoje, para a nossa aula de ensino religioso, é esse texto aí que está explicando esses ritos religiosos. Na semana que vem, vocês farão atividades relacionadas a esse texto, relacionadas a esse conteúdo que nós estamos vendo hoje, certinho? Leem mais vezes, se tiver alguma dúvida do que foi tratado, é só me perguntar.